nós queremos compartilhar com vocês hoje uma mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Hoje é dia do pastor, certo? Mas toda a igreja precisa receber do Senhor a mensagem que o Senhor quer, certo? Nós temos aqui o pastor Paulo Sérgio, meu pastor de muito tempo, muita emoção que eu tenho, mora no meu coração também. Pastor Flávio, trabalhamos um tempo aqui, certo? Homem abençoado. Pastor Cláudio, amigo, antes de ser pastor, né? O nome é complicado, né? Seu nome é Pastor Carlos, Pastor Júnior, né? Mas é meu amigo Tijuca, mora no meu coração. Pastor Manassés, conheço de criança também. E meu diretor, Pastor Jabes Filho. Estamos aqui numa honra muito grande de falar aos pastores, certo? Uma honra muito grande e ao mesmo tempo um negócio diferente, porque é muita ousadia. Eu que não sou pastor, falar aos pastores. Mas a gente fica nervoso, a gente fica tenso, mas eu preciso dizer a você: Deus fala todo o tempo, independente da mensagem que se dá aqui a você. O Espírito Santo de Deus que habita no seu coração cuida de discernir todas as coisas que você precisa entender. E aquilo que o Espírito Santo colocou e se comprometeu a falar a você hoje, Ele vai falar se você estiver com os ouvidos abertos a escutar. Não é porque é uma mensagem direcionada aos pastores que ela não vai ser menos importante para a sua vida. Deus tem interesse em que você conheça mais e prossiga a conhecer Ele cada vez mais. Esse relacionamento é o que interessa. A formalidade, as manifestações públicas, isso é acessório para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aquele relacionamento estreito, aquilo que é do quarto, aquilo que eu coloco a minha vida diante do altar, aquilo que eu permito que Deus transforme em mim. E quanto mais eu me mostro ao Senhor, assim eu me conheço cada vez mais, conheço as minhas limitações e entendo que não sou nada e preciso caminhar, mesmo que eu tenha algum cargo na igreja. Pastores, preciso dizer a vocês são servos do Senhor. E por mais chamado e consagração que vocês tiveram aqui na igreja, nós somos servos também e precisamos aprender cada vez mais. O que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 até o 19. Estou lendo na NVI, está sendo projetado aí, e essa história tem tudo a ver com o pastor, ao chamado ao pastoreio. Nós estamos lá no finalzinho do ministério de Jesus, já em clima de despedida, certo? E aí o evangelista, o discípulo João, vem relatando a história. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, eles responderam. Ele lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse é João, né? Falando dele mesmo: é o Senhor, Simão Pedro. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que acabamos de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nem os discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais jovem, se vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai celestial, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor em nossas vidas, pela tua misericórdia, Senhor, e pela oportunidade que temos aqui de aprender mais do Senhor. Estamos aqui na tua casa, estamos interessados no que o teu Espírito quer dizer a nós. Então ministra nossas vidas, meu Deus, revela a tua verdade, meu Pai, que teu Espírito Santo discirna nas nossas mentes aquilo que nós precisamos entender, e mais do que entender, meu Deus, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor, semana após semana, diz ao nosso coração, que nós precisamos fazer, o chamado que o Senhor nos faz a cada dia, que seja presente em nossas mentes e em nossos corações, e assim possamos sair daqui transformados pelo teu amor e pela tua palavra e pelo teu poder. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pedro, na NVI, diz bem assim o texto, o título que tem lá, né? Jesus restaura Pedro. Nessa época, Jesus tinha morrido e ressuscitado, certo? Ele já tinha aparecido 3 vezes aos discípulos, no caminho de Emaús, depois ele aparece lá na casa, no meio dos discípulos, quando Tomé não estava, e depois Tomé disse: eu não vi Jesus, eu só acredito se eu ver as marcas. Jesus aparece novamente. E nessas 3 oportunidades, o texto bíblico não relata uma interação de Pedro com Jesus. Não diz, na certa Pedro estava lá, não sei se eles conversaram, não quero conjecturar aqui se houve alguma coisa. A verdade é que o texto bíblico, nos 4 evangelhos, não demonstra qualquer interação de Pedro com Jesus depois que ele é ressuscitado. Então o que nós temos aqui de concreto é a última interação que Pedro teve com Jesus, que foi quando ele negou. A última vez que de fato a Bíblia relata uma interação de Pedro com Jesus foi um olhar, lá em Lucas, quando depois dele negar a terceira vez, Jesus olha para Pedro e Pedro, constrangido, viu que tinha feito besteira e saiu amargurado. E depois disso, Jesus seguiu para a morte, foi crucificado, apareceu e a Bíblia não relata. E aqui, como se fosse para fechar um ciclo, para como se Jesus fosse resolver aquela pendência com Pedro, Jesus volta. E pelo que o texto diz, ele parece que volta exclusivamente, porque ele não fala com mais ninguém. Ele não chega para cada um discípulo e dá sua ordem, ele fala diretamente para Pedro. E eu olho para esse texto e vejo, não, Jesus voltou e veio para essa praia para chamar Pedro, porque a ordem que está aí é muito clara. Pedro, é uma convocação ao pastoreio. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Cuidar de ovelha é coisa de pastor. Mas Pedro tinha uma pendência com Jesus. A última vez que ele tinha falado, aquele remorso, sei lá o que Pedro sentia, a última vez que ele teve, foi quando ele negou Jesus, a última palavra que ele disse a Cristo. Mas Jesus tinha um chamado na vida de Pedro. Jesus tinha um plano para a vida de Pedro. Jesus tinha algo a ser cumprido na vida de Pedro. E Jesus não ia desistir da vida dele por um defeito que ele mesmo tinha cometido. Jesus tem plano na vida. E quando Jesus tem plano na vida, ele cuida de resolver. Porque ele quer cumprir o plano dele na sua vida e na minha vida. E por mais que a gente seja traidor
por mais que nós neguemos, por mais que a nossa humanidade muitas vezes fale mais do que o nosso sentimento, e nós cheguemos a negar Jesus, nós cheguemos a blasfemar contra Ele, talvez esquecer da nossa essência. Quando Jesus tem um plano em nossas vidas, Ele vem para resolver. E quando existe um chamado na nossa vida, existe um chamado na vida de cada um de nós. Talvez não seja para ser pastor de igreja, à frente de um rebanho como esse, que oficialmente é o maior público que eu já falei na minha vida, aqui hoje. Talvez Deus não tenha na sua vida um chamado ao pastoreio de fato, a estar à frente da igreja. Mas não se engane, Mateus 28 diz, 19 a 20. Portanto, ide e pregai, o chamado à pregação, o chamado a cuidar dessas pessoas que estão sedentas de Cristo, é de cada um de nós, não é só dos pastores. O pastor tem um chamado especial, e com isso uma responsabilidade especial. E Pedro tinha essa pendência com Jesus, e Jesus precisava resolver isso. Espera aí, eu não posso ir ao céu sem comissionar esse meu servo, para que ele cumpra a palavra, a missão que eu quero dar a ele. E se você conhece a história de Pedro, parece que a chave mudou, porque nenhum cara vacilante, intrépido, sangue no olho do jeito que ele era, impulsivo, o texto que aparece depois em Atos, é ele pregando, e através da pregação dele, milhares de pessoas se convertiam. O que foi que aconteceu com esse homem, que muitas vezes duvidava de Cristo? A chave mudou. O Espírito Santo desceu sobre ele, a promessa se cumpriu, mas o chamado foi dado a Pedro. Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. O chamado é claro. E o chamado não diz o seguinte, diz assim, olhe, venha para você ganhar dinheiro, venha para você ser importante, venha para você ganhar um cargo. O chamado é cuidar das ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. E Pedro tem um chamado específico, que ele precisava desse processo de cura. E Jesus perguntaria 3 vezes, e o texto fala lá no final, no versículo 17, né? Jesus pergunta pela 3ª vez a ele. Isso. 17. Pela 3ª vez, e Pedro fica entristecido. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. Mas Jesus estava reforçando nele. Pedro, você tem certeza? Porque o que eu tenho para você nessa hora vai mudar a sua vida por completo. De hoje em diante, você não será aquele mesmo. Você tem certeza de que você quer isso? Você tem certeza de que você quer reafirmar esse amor para mim? Porque o que eu tenho para você é algo que mudará a sua vida daqui para frente. Talvez algo que você nunca tinha sentido, eu estou lhe dando responsabilidades. Nós estamos aqui na segunda pesca maravilhosa, porque lá no começo, quando Pedro não conhecia Jesus, e Jesus chega no barco e diz o seguinte, Pedro não tinha conseguido pescar do mesmo jeito, e Jesus disse, lance a rede, e vem uma arruma de peixe. E Jesus disse o seguinte, olha Pedro, você não será mais pescador de peixe, hoje eu lhe chamo a ser pescador de homens. E Pedro passou por uma escola, uma faculdade, um seminário, 3 anos, aos pés do mestre, aprendendo, dando trabalho, mas precisava fechar o ciclo, e Jesus veio fechar o ciclo com Pedro. Mas antes disso, antes dele chegar e confrontar Pedro, naquele chamado, Pedro ainda estava meio vacilante na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus morreu. E por mais que Jesus tenha dito que ele ressuscitaria, e que depois disso, nossa vida seguiria, sendo testemunhas de Jesus nessa vida, Jesus morreu e Pedro ficou sem saber o que fazer. Quando Pedro perde o mestre, e depois de ter vivido 3 anos, com aquela intensidade, dia após dia, dia à noite, vivendo Cristo, aprendendo de Cristo, Cristo sai da sua vida. E Pedro e os discípulos, hoje o nosso personagem principal é Pedro, mas os discípulos nesse contexto também, ficaram sem saber o que fazer. Ele disse, não, e agora? O nosso mestre saiu, sumiu, ele morreu, mesmo que ele tinha aparecido, ele aparecia e saía, e tem no texto do capítulo 20,
de João, Jesus aparece, sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Eles estavam comissionados, eles estavam empolgados, mas eles não tinham um referencial. Então o que é que Pedro faz? Versículo 2 do capítulo 21. Ele volta àquilo que ele fazia antes. Ele disse: vou pescar. Vou pescar. Repare só, Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens no passado. E desde aquela época, Pedro não tinha mais pescado peixe. Pedro tinha vivido Cristo. Pedro tinha recebido, experimentado a autoridade espiritual de falar de demônios serem expulsos, quando houve o comissionamento dos 70. Eles iam e eles ficaram admirados, porque quando voltaram, eles, Jesus, isso é maravilhoso, até os demônios se sujeitam a nós. Pedro não era mais o mesmo, mas quando Jesus sai de cena, parece que ele esquece tudo. E ele resolve voltar ao que era antes. E ele diz no versículo 3, vou pescar. Vou voltar à minha vida antiga. Vou voltar ao que eu fazia antes. Vou retornar ao que eu sei fazer. Mas eu preciso dizer a você, irmãos, pastores aqui, depois que Jesus nos chama e nos dá uma missão, nada mais é igual. Nem o nosso trabalho é igual. Eu não posso entender e nunca entenderei, não há como perceber que depois que Cristo passa na minha vida e me chama para algo na minha vida, eu farei as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes. Não há como voltar, porque o que Cristo nos leva para frente. Cristo nos empurra para aquela missão que está ali à frente, desafios no futuro. Por que é que eu vou voltar a fazer o que era antes? O que aconteceu com Pedro? Pedro voltou a pescar e não pegou nada. Não pegou nada. E Cristo nos ensina, preste atenção, meu irmão, preste atenção, nós que temos um chamado de Deus na nossa vida. Não importa o que você fez no passado. Deus tem habilidade suficiente para renovar e transformar todas as coisas que nós passamos. Porque Deus quer cumprir o chamado dele na sua vida. E não importa se você é pedagogo, se você é bancário, se foi jogador de futebol, se foi marketing, no marketing, né, pastor? Se foi advogado, não é mais a mesma coisa. O que Deus chamou você a fazer, transforma a sua vida por completo. E muitas vezes as pessoas dizem que perde a identidade porque você deixa de ter nome e passa a ser pastor. Eu lhe digo que ele deu uma nova identidade, um novo sentido para a sua vida. Algo que é diferente, algo que você nunca sentiu. E é uma emoção muito grande, sabe por quê? Porque você sabe que você é especial. Quando Deus chega no seu ouvido e diz o seguinte: filho, eu preciso de você. Eu quero você nesse caminho. E por muitas vezes a gente acha, e você pode achar, que você não vale nada, que você está perdido. E Deus vem e aparece na sua praia e chama o seu nome e diz o seguinte: você me ama? Se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Jesus não desistirá de você. Ele aparecerá na sua praia quando você pensar que não tem mais nada para você fazer. Quando você pensar que você precisa voltar ao que você fazia antes. Jesus aparecerá na sua praia e lhe dirá: Paulo, você me ama? O chamado de Jesus é assim. E por mais que nós continuemos a fazer coisas na nossa vida, trabalhos seculares, que eu tenha família, a minha vida não é mais a mesma coisa. Eu não posso mais ser definido pelo meu trabalho, pelo que eu sou. Eu preciso ser definido pelo chamado que Deus fez para a minha vida. Eu preciso entender que o chamado me molda. Eu não sou mais simplesmente alguém. Eu sou aquele que recebeu um chamado de Cristo, um chamado específico. Agora você imagine, Jesus sair e antes de ir ao céu, ele passar especialmente na sua casa, para lhe dizer o seguinte: olha, eu não posso ir enquanto eu não lhe der aquilo que, a sua missão que você precisa cumprir. Flávio, tu me amas? E Jesus tem perguntado cada vez mais. E Jesus faz uma pergunta muito específica a Pedro. E ele diz o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
apacente as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque cuidar de ovelha precisa de amor. E mais do que amor às ovelhas, precisa de um amor a Cristo. Antes mesmo de que qualquer pastor ame as suas ovelhas, ele precisa amar a Cristo, porque não é fácil cuidar de ovelha. Sabe que naquela época, pastor, que era pastor, na época de Jesus, não era o dono das ovelhas, não é? Existia o dono das ovelhas, que deixavam suas ovelhas no aprisco, e tinha alguém que era responsável por cuidar. Esse era o pastor. Então a ovelha não é minha, a ovelha não é do pastor Paulo Sérgio, a ovelha é de Jesus. É por isso que ele disse: Jabes, tu me amas? Sim, apacente as minhas ovelhas. Eu estou lhe dando um cuidado para aquilo que é meu. Que responsabilidade. Mas não é fácil não, certo? Tá aí o vídeo, Mateus. A síntese na vida do pastor com a ovelha. Temos aqui um pastor resgatando uma ovelha que caiu numa vala. Conseguiu libertar. De novo. Como assim? Um trabalho para tirar a ovelha da vala. E a ovelha vai e cai de novo na mesma. Estou mentindo, pastores? Eu sou ovelha também, certo? E sei que estou trabalhando como pastor, mas eu preciso dizer a você uma coisa. Meu irmão, é impressionante, parece que o pastor fala e a gente faz exatamente o contrário do que o pastor fala. E depois vai reclamar com o pastor: pastor, minha vida continua do mesmo jeito. Aí sabe o que o pastor tem que fazer? O vídeo não continua lá, mas o pastor vai de novo e tira a ovelha de novo, mesmo sabendo que de novo ela cairá na vala. E isso acontece muito e muitas vezes na nossa vida. Sabe quem é essa ovelha, meu irmão? Sou eu. E você? E vocês também. Porque eu conheço o seu passado, viu, Tijuca? Deus é bom. Deus é bom. Brincadeiras à parte, você sabe que Deus tem um plano. Quantas vezes você caiu na vala? Não diga não, certo? Eu só posso falar por mim mesmo. Eu sei que por muitas e muitas vezes, pastor Paulo Sérgio, a gente caminha e cai. Mas o pastor que tem um chamado de Cristo está sempre lá. Agora imagina a paciência. Imagine o desafio. Imagine o desprendimento de você estar olhando para aquela pessoa indo cair na vala. Você aconselha e a pessoa faz exatamente aquilo que você disse para não fazer. E dia após dia passa, e dia após dia passa, e parece que o trabalho do pastor é em vão. E é por isso que Jesus disse: primeiro, não ame as suas ovelhas primeiro, ame a mim. Porque o trabalho que vocês fazem não é para a ovelha, apesar da ovelha ser beneficiada. O trabalho que o pastor faz é para Jesus, acima de tudo. Porque Jesus disse: eu não quero que ninguém se perca, e aquilo que foi dado a mim, eu não vou lançar fora. Então vocês, e vou me incluir nesse contexto, não como pastor, mas como membro de igreja, nós precisamos entender que temos uma responsabilidade em nossas mãos, que é cuidar das pessoas que Cristo colocou sobre nossa responsabilidade. E a quem eu preciso devolver essa ovelha é alguém que cuidou de mim quando eu estava ruim na minha vida, quando eu estava cabisbaixo. E eu consigo imaginar, enquanto preparava a mensagem, essa mensagem aqui, eu me lembrava, pastor Paulo Sérgio, tantas vezes, que a gente vai buscando e vai pedindo conselho, e quando a gente está naquela pior da nossa vida, parece que o pastor tem um poder especial. A gente sabe que não é o Espírito habita em todos nós, mas a visão do pastor é diferente, e quando parece que nada mais faz sentido, vou procurar o pastor. O pastor vai ter uma palavra de sabedoria. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Meu irmão, você sabe o que é que você ter resposta para todos os problemas da vida de uma pessoa?
Sabe o que é que você tem que ter? Uma palavra de sabedoria para todas as vezes que eu procurar. É adultério, é algum vício, alguém morreu na minha família, eu estou triste, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, aí o pastor é psicólogo, é professor, é advogado, é economista, é tudo, porque todos os problemas nós levamos. Imagine a carga, e toda essa carga para quê? Para alguém dizer que o pastor é ladrão, para dizer que o pastor é aproveitador, para dizer que o pastor é rico, que ele só quer o seu dinheiro, para você estar procurando a todo momento um defeito, para acusar o seu pastor, porque não cumpre o horário, porque ele fala assim, porque ele fala assado. Ovelha, pelo amor de Deus, preste atenção, ore pelo seu pastor. Ele precisa da sua oração, sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui umas 800 pessoas, e estou vendo aqui 7 pastores. Se a gente fizer uma conta simples, dá mais de 100 pessoas por pastor. Você acha que é tranquilo receber 100 histórias diferentes? Ore pelo seu pastor, meu amigo, ore pelo seu pastor. Fortaleça o seu pastor em oração. Ele tem família, ele tem problemas, porque ele é ser humano como você e como eu. Ele tem desejos e tentações. Ele tem pecados. Ele tem angústias. E se quer uma oração ele não recebe, irmão, igreja do Senhor cheia nesse momento, se cada um de nós orarmos pelo menos um período pelo nosso pastor todo dia, você não imagina a diferença que faz, porque a batalha espiritual é muito grande, é diabo a todo momento, é tentação, é opressão, é você estar de cara a cara com o diabo todo momento. Nós vivemos num contexto lá em Riachuelo, que é muito parecido com isso que eu estou falando, porque lá existem quantos? 57 terreiros de Umbanda em Riachuelo, registrados na prefeitura, e todo domingo a igreja se depara com alguém que, convertido ao evangelho, vindo do candomblé, tem pais, mães, avós, opressos pelo diabo. Quantas histórias de jovens de igreja, de membros da igreja, nós escutamos que à noite vê criaturas sobrenaturais. E você pode pensar que isso é besteira, mas não é. É o que nós enfrentamos todos os dias. Numa geração hoje adoecida na alma, onde as doenças da moda são ansiedade, depressão, é a falta de compromisso, o trabalho e o chamado do pastor se torna cada vez mais relevante, porque é nesse campo que os pastores atuam, é aquela ligação, é aquela intercessão. Então ore pelo seu pastor, você não está gastando tempo não, você está investindo, sabe por quê? Porque quando você ora pelo seu pastor, você prepara ele para o problema que você vai levar para ele no futuro, e você receberá dele, não dele o pastor, mas dele, o bom pastor Jesus Cristo, a palavra de sabedoria. Se nós pastores, me incluir, na ousadia, certo? Estivermos ligados e entendermos que o que Cristo quer para nossas vidas é amar primeiro a Ele, e amar primeiro a Jesus nos leva a amar as ovelhas de Jesus. Quando eu olho para Cristo, quando eu me concentro em Jesus, aquilo que assola a minha vida de dificuldade passa a ter outro sentido. Não é mais sem motivo, é por uma missão. Então eu suporto, eu aguento, eu me levanto, às vezes de madrugada, para consolar alguém. E às vezes eu fico pensando, eu queria tanto umas férias, eu sou líder da juventude, tenho 30 e poucos jovens que estão sob nossa responsabilidade, e às vezes um jovem manda uma mensagem 2 horas da manhã, e eu já sei que Deus me acorda porque eu não escuto, mas às vezes eu escuto. E aí eu respondo e o jovem diz, e você está acordado? A gente tem que dizer, me diga o que é que você quer. E a pessoa vem com cada problema mirabolante, e a gente olha e diz, eu vou dizer o que aqui nesse negócio? O que é que eu digo aqui? Então eu olho para Jesus e vejo que ama Jesus, e esse amor a Cristo transfere para as ovelhas e faz com que eu compreenda a minha missão de não desistir, como Jesus não desistiu de mim. Voltando àquela praia, voltando àquele escritório, voltando àquela escola, voltando àquele sítio, voltando àquela casa,
onde ele vai lhe encontrar talvez perdido na sua ideia, na sua mente, e vai dizer o seguinte: Júnior, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Deus tem chamado a gente a ir um pouco além daquilo que nós temos vivido hoje. Nós temos recebido muito. A música aqui das crianças falou isso, né? Todo domingo uma mensagem, né? E é preciso, e a gente vem buscar aqui. E você entra aqui, como eu entro na igreja muitas vezes, esperando de Jesus uma mensagem que muitas vezes, a maioria das vezes, parte desse púlpito. Mas eu preciso ir além de apenas ficar sentado e entender que o chamado ao cuidado das ovelhas não se restringe a pastores de igreja. Porque o discipulado está aí, as pessoas que Jesus colocou na sua vida para você cuidar estão aí, elas são ovelhas. Não trate elas como bode. Aquilo que Jesus trouxe para a sua vida, para que você cuide, para que você admoeste, para que você discipule, a partir da sua experiência, Jesus deu a você. Não traga para o pastor aquilo que Deus deu para você cuidar. Talvez o pastor cuide de você enquanto você cuida dos outros. O chamado a cuidar das ovelhas não é só para pastores de igreja. Mas hoje é o dia do pastor, então a gente está falando inteiramente do pastor. Mas receba, irmão, o que Cristo quer falar para você. Se levante, eu tenho certeza absoluta que do dia que você aceitou Jesus e colocou o seu coração a servir a Jesus, Deus separou alguém para você cuidar. Alguém na sua rua, alguém no seu trabalho, alguém aflito e opresso. E você tem as palavras de vida eterna, porque você é fonte de Jesus nessa terra. Então abra sua boca e profetize. Faça diferente e ajude os nossos amigos a direcionar melhor. Sabe por quê? Lá no final do texto, lá no finalzinho mesmo do texto, versículo 18 e 19, Jesus disse: digo a verdade, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará aonde você não deseja ir. Meu amigo, eu preciso dizer a você uma coisa. Está chegando o tempo, e na verdade já chegou, o tempo de nos posicionarmos diante de Deus, daquilo que é certo e errado, e você sabe que é verdade. Porque chegará um tempo, e até hoje talvez tenha sido assim na sua vida, você vai aonde você quer e faz o que você quer. Mas quando você recebe a missão, você vai aonde você não quer. E quanto mais o mundo faz pressão sobre nós e sobre a sua igreja, nós precisamos nos posicionar e abrir mão da nossa vontade, abrir mão do meu bem-estar, abrir mão daquilo que eu acho que é confortável para a minha vida, esquecer do meu desejo e olhar para Cristo e entender o que Cristo quer para a minha vida, não o que eu quero. Eu preciso começar a compreender a mente de Cristo em mim e entender o chamado, inclusive se for para sair de uma cidade para outra. Talvez você não tenha, irmão, hoje, um chamado ao pastoreio de igreja, mas talvez você tenha, não cale isso na sua vida. Mas talvez você não tenha esse chamado ao pastoreio na sua vida, mas Jesus tem um propósito em você. Na sua vida, Ele quer completar a boa obra, e é preciso que você esteja no caminho. Comece amando a Jesus. Comece amando a Jesus. Comece colocando a sua vontade em Jesus. Cláudio, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, quando elas estiverem mais fracas. Manassés, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Jabes, filho, e por extensão ao meu pastor Jabes Nogueira, na verdade eu sei que vocês todos amam a Jesus, tenho certeza, conheço, e Jabes, pastor Jabes também. Cuide
das ovelhas de Cristo. Jesus tem chamado você, hoje, nessa manhã. Por mais que você tenha pensado em outros chamados, hoje, Jesus chama você a interceder pelos seus pastores. Hoje, Jesus leva a sua mente a você perceber que o ministério pastoral da sua igreja depende da sua oração. Fora qualquer tipo de coisa que você pode pensar, dinheiro, sustento, o que for, bens materiais. Deus lhe chama hoje a você orar. Isso é o mínimo que você pode fazer pelo seu pastor. Você não sabe a alegria que é quando você passa em algum lugar e alguma pessoa que talvez esteja sob a sua liderança diga: pastor, ou irmão, hoje eu me lembrei de você e orei por você. E você sente na sua alma e no seu espírito como Deus se importa com você e não se esqueceu de você, porque Ele acordou alguém para orar. Faça isso pelo seu pastor. Hoje nós estamos aqui diante dessa igreja, no dia que nós homenageamos nossos pastores, para dizer a você, como Jesus tem perguntado a você: tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Amém? Devolvo a quem? Na verdade eu queria orar. Eu vou aproveitar a oportunidade para ir chegando. Eu quero que a igreja fique de pé, certo? Os pastores estão aqui. E eu sei que vocês recebem muitas orações dos pastores. É tanta gente, eu não sei se você tem uma agenda, né, para orar sistematicamente por cada ovelha. Eu sei que pastor é assim, mas hoje nós faremos diferente. Eu quero que vocês tenham na sua mão, sua vida desses abençoados do Senhor, que um dia receberam o chamado, e tem uma música que diz: um chamado que um dia tu fizeste a mim. Não sei se é... Gostaria de chamar os pastores para aqui. Os pastores para frente. A música diz o seguinte: o chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Não sei se é assim não, certo? Se é sem hesitar não. Mas um dia eles receberam o chamado e ouviram a voz e aceitaram o chamado. E desde então tenho certeza que a vida não é mais a mesma. Tem problema, Cláudio, na sua vida ainda? Muito, né? Prazer, viu? Muita honra. Flávio. Estou bem. Estou Sérgio. Eu queria que você erguesse a sua mão em sinal profético, certo? É você abençoando a vida dessas pessoas, ministrando na vida desses obreiros de Deus. Hoje você pode ser canal de bênção, mas faça isso com consciência. Esse gesto que você faz, há uma ligação, há um sentido espiritual nisso. Talvez você não perceba, e se você não está percebendo isso, tudo bem, vai ser um gesto em vão. Mas se seu espírito está ligado aqui, e a sua mente está em Cristo, o gesto que você faz e a palavra que você dirá, faz uma ligação do céu. Pastor Paulo Marinho, pode subir aqui também. E se tiver mais algum pastor aqui presente, Marinho, uma autoridade em Sergipe, especial. Faça isso com consciência, faça isso com fé, faça isso dobrando o seu coração ao Senhor, mas seja a boca de Deus nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, meu Deus, glorificado o teu nome, meu Pai. Estamos aqui diante do Senhor porque sabemos que o teu Espírito Santo habita em nós, e por esse motivo temos autoridade, Senhor, espiritual. Te pedimos agora, meu Deus, que através do teu Espírito Santo o Senhor venha com uma força sobrenatural na vida dos teus servos que receberam o chamado. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça as suas mentes. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor fortaleça os seus corações. Que as suas mentes vejam além, os seus olhos espirituais estejam abertos para perceber o que o Senhor tem preparado. Meu Deus, em nome de Jesus, traz o sustento, meu Pai, material para a vida deles, meu Deus.
vai sendo o pastor por excelência nas suas vidas, meu Deus. Vai trazendo as mensagens que eles precisam falar para o seu rebanho. Vai trazendo as palavras de sabedoria, meu Deus, às suas mentes e seus corações. E que, acima de tudo, renove cada vez mais o amor deles ao Senhor. E que eles sejam bênçãos onde forem. E onde colocar a planta do seu pé, as tuas bênçãos o sigam. E haja transformação através do poder do teu Espírito Santo, como eles sendo canais para as tuas bênçãos. Que abrir a sua boca, meu Deus, haja revelações, haja instrução. Que o Senhor possa abençoar a vida desses pastores, em especial a vida do pastor Paulo Sérgio, que está como presidente dessa igreja. Que em nome de Jesus eu posso imaginar a quantidade de assuntos que chegam a ele, mas que ele possa sempre, a todo momento, lembrar e olhar de apacentar as tuas ovelhas, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, que eu agradeço de coração por estar aqui na tua casa. É que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.